Bom, meu amigão, minha amigona, estamos iniciando mais um programa Tempero, desta vez conversando com uma profissional que muita gente não está acostumado em saber, é uma neuropsicopedagoga. E para isso, a nossa convidada de hoje é a Heloísa. Heloísa, você é uma neuropsicopedagoga. Estou terminando o curso amanhã, se Deus quiser. Tá nervosa Estou hoje? muito nervosa. Mas, em compensação, a Juliana, sua filha, já é formada. Já é formada. Me diga uma coisa, o que trabalha essa neuropsicopedagoga? Que eu sei que ela ajuda muito as pessoas, está em voga, está em cima da onda, porque ajuda pessoas que às vezes tinham problemas e não sabiam que tinham. A neuropsicopedagogia, ela vem trazer um embasamento científico para que a gente possa avaliar as diversas dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Ela lida mais diretamente com os transtornos de aprendizagem que são embasados, assim, que são eles vêm de dificuldades mesmo neuronais e da cognição, da aprendizagem. Por exemplo, eu tenho uma filha, ela está com 14 anos e ela tem dificuldade no aprendizado. Pode ser... Ela pode ter ou uma dificuldade só apenas, que tem uma série de fatores, e ela pode ter algum transtorno, ou seja, ela pode ter um transtorno neuronal mesmo, dentro da sistemática do cérebro, dentro das conexões cerebrais, ela pode ter alguma dificuldade de algum neurotransmissor, de algum caminho, a falta de estímulo para aquela função cerebral. Então, a neuropsicopedagogia ela vem avaliar para que a gente tenha embasamento científico, teórico, para aplicar testes. É medido através de testes? São testes, muitos deles validados cientificamente, para que a gente possa saber como estão as funções da cognição. E quais são os sintomas que a pessoa, que às vezes pode ser um adulto, quais são os sintomas para a mãe ou para quem acompanha saber que a pessoa tem esse transtorno? Vai depender do transtorno, porque tem uma gama de uma infinidade de transtornos, né? Às vezes não conseguem ler direito. Às vezes não consegue ler, né? Não consegue escrever, pode ser uma dislexia, né? Que é a troca de letras, a dificuldade de identificar as letras. Pode ser um transtorno de déficit de atenção, que pode vir associado à hiperatividade, que é o tão conhecido TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que hoje se discute muito o tratamento, a forma de tratamento. Então, às vezes a pessoa precisa de ajuda e não sabe. Às vezes, normalmente, sim. Então, a criança, às vezes a gente fala, é malandragem, é preguiça, ele não quer nada. E muitas vezes ele tem uma dificuldade, que é uma dificuldade que pode ser tratada, diagnosticada e tratada, e que vai trazer, assim, um benefício para a vida dessa criança ou desse adulto mesmo, né, que não foi verificado na infância, ou que pode acompanhá-lo durante a vida, né, que traz, assim, um alívio, uma solução. Uma solução. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso intervalo, que quando nós voltarmos, vamos estar com a Juliana, que é formada nessa área. Vamos lá. Bom, meu amigão, minha amigona, a Heloísa foi estudar e você, que é a Juliana, que é a filha da Heloísa, você, atrás da câmera está o Arthur. Você tem um filho também, Arthur, né? Isso, charada. Isso. Que eu vi crescer, menina. É verdade. Já tá um rapaz, né? Já tá um rapazinho. Rapaz. Um rapazinho. Mas você está se especializando e se especializou numa área muito importante que a Heloísa, tua mãe, está se formando. Que é assim, como é que é mesmo? É a neuropsicopedagogia. Pois é.
E ela reflete, nós estávamos conversando, reflete até em adultos que às vezes não conseguem se planejar, às vezes ele vai, infância, adolescência, ele vai criando, você falou que a pessoa cria caminhos para fuga, mas estratégias, né? Estratégias. Isso. Por um problema de falta de atenção, ou como é que é? Você faz vários exames, uma pessoa que não consegue às vezes se encaixar no dinheiro ou se encaixar no planejamento, tal, você faz uma série de exames para ver o que tem essa pessoa, é isso? Isso, é porque assim, o TDAH, o déficit de atenção, né, que pode estar associado à hiperatividade, a gente nasce com ele. Então, você não se torna TDAH, você nasce com o transtorno. Certo. E, ao longo da vida, se você não tem o diagnóstico correto, se você não tem o acompanhamento, você precisa de criar estratégias para conviver com isso. Então, muitas vezes são crianças que têm dificuldade na escola, dificuldade de se manter concentrado, com foco, planejar estratégias para aprender, para poder se organizar. Então, são aquelas crianças que perdem material, que estão sempre esquecendo o caderno, que são desorganizadas, estabanadas, mas que vão levando. Então, passam muitas vezes com dificuldade na escola, por conselho de classe, recuperação, mas vão levando. E às vezes chegam na vida adulta, fazem faculdade, são bons profissionais, mas encontram dificuldades nas relações. Então, em se organizar dentro do trabalho. Então, o chefe às vezes pede um conteúdo, pede alguma coisa, e ele não consegue se organizar, entregar no tempo, nos prazos, não consegue cumprir a agenda, não consegue, às vezes, dentro de casa, as questões financeiras, então tem dificuldade nos relacionamentos com esposa, às vezes com o marido. Então, são pessoas que crescem, criam estratégias para conseguir levar, mas tem ainda algumas consequências. Então, por isso que a neuro, ela não é focada, né? A neuropsicopedagogia, ela não é focada somente para crianças, porque a gente pensa em dificuldades de aprendizagem, a gente pensa só em crianças e adolescentes. Não, o adulto também tem, às vezes, essas dificuldades, que ele cria estratégias para levar, mas que causam prejuízos, sofrimentos emocionais, sofrimentos dentro desse contexto, que ele poderia ser atenuado. Quando ele chega na clínica, o que é feito? A neuropsicopedagogia, por ela ter um embasamento científico, nós fazemos todo um diagnóstico, né, em cima de testes validados cientificamente, em que nós avaliamos as funções do cérebro. Então, a gente procura avaliar as funções cognitivas, as funções da atenção, as funções neuromotoras, as funções socioemocionais, as questões da escrita, do desenvolvimento da escrita, do cálculo, então a questão do raciocínio lógico. E tudo isso é avaliado. Então, mesmo que seja um adulto que chegue, nós vamos avaliar todas essas funções como um todo. Mesmo que a queixa principal seja a atenção, seja essa questão, eu tenho uma dificuldade na atenção, no planejamento, que aí seria aqui a questão, né, das funções executivas. Mas mesmo assim nós vamos avaliar como um todo, porque o nosso cérebro ele é todo interligado. Então existem outras áreas que às vezes são afetadas também. Né? Okay. Então a gente avalia como um todo para ver como esse cérebro está funcionando, quais são as áreas que precisam de estímulo, e aí sim a gente começa um processo de intervenção, porque o nosso cérebro ele é plástico, no sentido de cada vez que a gente estimula, ele desenvolve. Não existe ser humano que não aprenda. Todos nós somos capazes de aprender através do estímulo adequado. Então, a gente trabalha com técnicas em que você estimula em cima daquela questão que precisa ser desenvolvida, em cima daquela função que precisa ser desenvolvida, e aí você vai trabalhando o estímulo e vai desenvolvendo aquelas áreas que precisam de maior cuidado. E para isso, para entrar em contato contigo, como é que faz, Ju? A gente basta estar ligando, né? Qual é que é o telefone? Pode estar ligando até no próprio celular mesmo, no 45 9931 7731. Tá, mas nós vamos continuar com esse assunto, mas você vai fazer um cupcake especial. Nós vamos fazer um de especiarias, né? O que vai para essa receita? Diz que você falou para mim que, além de uma delícia, é muito rápido. É bem rapidinho. É uma receita rapidinha que sempre dá certo. Você tem açúcar?
3 ovos, uma xícara de leite. Uma xícara de leite, uma de óleo. Aí depois que bate no liquidificador, aí a gente vai bater na batedeira com 3 de farinha e 2 colheres rasas de fermento. Tá. Aí depois finaliza... que a gente só mistura nozes, aí pode colocar castanha, pode colocar passas. Vai ficar sarado, então. Sim, e a gente coloca canela na massa também para dar um... Arthur, então vai o seguinte, vamos chamar o nosso intervalo comercial. Quando nós voltarmos, vamos para a produção dessa maravilha, que eu tô com fome, então. Meu amigão, minha amigona, olha, a Juliana, que é cozinheira de mão cheia, vai fazer um bolinho de especiarias. Diz que o Vaguinho, que é o teu pai, diz que ama. Ah, e o Arthur mais ainda. O meu Arthur? O teu Arthur, né? Viu? E para isso vão 3 ovos. Isso. Você tinha falado 2 xícaras de leite, é uma? É uma xícara de leite. Ok. Desculpa. Tá. 3 ovos. Um copo de óleo. Mas essa medida, eu vou até mostrar ali para vocês, é aquele copo pequeno. Sabe aquele copo americano? Então, ó, é um copo de leite. Ok. E 2 de açúcar. E 2 de açúcar. E vai bater. Isso. E vão bater. Esse é o começo. É o começo. Então e vamos o lá. segredo dele é deixar bater bastante. Essa Bastante. primeira etapa é deixar bater. Continuando, Ju, você realmente bateu quase uns 4, 5 minutos. Sim. Agora você vai misturar. Para quem ligou a televisão agora, você colocou uma porção de leite, 2 de açúcar, você colocou 3 ovos e... E vamos lá. Puxa vida. E uma xícara de óleo. Ela forçou cola. a minha Mas Alzheimer. sabe o que é isso? É uma das funções que eu esqueci de falar que a gente avalia também. A memória. Eu tô ferrado, rapaz. Nós esquecemos de falar. A memória, que é a nossa memória de curto prazo, que é essa memória de coisas que estão acontecendo agora, da gente falar imediato, e a memória de longo prazo de coisas que aconteceram há mais tempo. Sabe que eu tô com 54 anos, né? Agora eu só fico lembrando, gozado. Vem algumas lembranças lá, eu criança, isso, você já ouviu falar disso? Sim, né? Mas isso é natural, existem várias questões. Existem várias questões. Agora, a memória a gente tem que começar a trabalhar desde sempre, né? Sabe que eu brinco de palavras cruzadas para evitar o Alzheimer e tudo, mas você viu que agora, acabou de acontecer e eu tô tentando me lembrar o que é. Isso é uma falha. É memória de curto prazo, né? É a que a gente chama, que é a memória de imediata. Só que por exemplo, você falou do Alzheimer, uma das coisas que é fundamental para você prevenir o Alzheimer, porque o Alzheimer ele também tem um fator genético. Então, se você tiver na família, você tem que fazer coisas para ajudar na prevenção ou pelo menos para retardar com que ele apareça cada vez mais precoce, né? E o fundamental é você desenvolver aprendizagem nova. Então, por exemplo, a pessoa fala, mas eu leio muito, eu trabalho, eu continuo trabalhando, eu estou exercitando a minha mente. Você está fazendo coisas que a sua mente já está acostumado a fazer. Não tem novidade. Não tem novidades. Então, isso não gera novas aprendizagens, não está estimulando o seu cérebro. Para você prevenir o Alzheimer, por exemplo, palavra cruzada é bacana porque te ajuda a pensar, você está raciocinando. Mas o legal mesmo é aprender coisas novas. É você desafiar o seu cérebro. Por exemplo, ir aprender um novo idioma, aprender a usar o computador, quem, por exemplo, está entrando já está com mais idade e ainda não sabe usar, aprender a mexer em celulares novos, que ainda não com novas tecnologias. Desafiar. Aprender coisas novas faz com que você estabeleça novas conexões neurais e isso faz com que o seu cérebro esteja sempre em movimento. Então, diminui o tempo, né, e o risco do Alzheimer. Puxa. Nesse momento, você acabou de ajudar muita gente, porque às vezes as pessoas têm bem esse senso comum. Sim. E você, como especialista na área, está dando um toque bem legal, né? Às vezes está fazendo a mesma coisa, não vai resolver nada. Eu leio, né? Eu estou sempre lendo, mas a gente aprendeu a ler com 6 anos. Então é uma coisa que o cérebro já sabe. Não é a informação, e sim a prática. Coisas novas. Então, ler livros diferentes, ler coisas que você não conhece. Por exemplo, estudar uma coisa que você não sabe. Aí sim. Aí vai te ajudar. Aí ajuda.
Viu? E vai ajudar porque é o seguinte, tem gente aqui que está com fome, eu também estou morrendo de vontade. Você vai colocar o batido no liquidificador. Isso. Aí vai entrar com farinha de trigo e a canela. A canela e também... Por último, o fermento. O fermento. Isso. Então, vamos lá, que o nosso bolinho de especiarias está só no meio dele. Vamos lá. Bom, meu amigo, minha amiga, você que está aí querendo ficar com um sorriso mais bonito que você já tem, nós estamos aqui na Clínica Conceito. Doutora Ellen, o assunto agora é falar sobre aparelhos. Para a pessoa ter acesso e também usar o aparelho, precisa ter uma avaliação anterior, né? Vem, faz uma avaliação, se é indicado o uso de aparelho, se vai resolver a necessidade da pessoa e faz. A gente estava falando de ortopedia, né, a faixa etária de quanto antes, melhor. Agora, o aparelho, o tratamento ortodôntico não tem limite para a idade. A pessoa tem a necessidade e sendo viável o tratamento ortodôntico, pode colocar. Hoje, João Paulo, existem vários tipos de aparelho. Existe o aparelho autoligável, que o tempo de tratamento ele reduz pelo 50%. Geralmente o tratamento vai de 2, 3 anos. Se ele com um ano e meio, a pessoa já está totalmente livre de aparelho. Você é nosso convidado para vir aqui na Clínica Conceitos, conversar em uma das clínicas Conceito também, mas vir conversar conosco, sabe? E principalmente, vir cuidar do seu sorriso, que, doutora, esse é a missão da Clínica Conceito, um sorriso mais bonito, não é isso? Nossa missão é fazer você sorrir. Conceito Odontologia, sorria com saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Olha, meu amigão, minha amigona, Heloísa, obrigado pelo convite, né? Ju, você fez, ficou lindo, agora nós vamos experimentar. Nós temos 2 Artures aí, mas esse Arthur que vai experimentar. Esse é o alvo de todos os caprichos dessa casa, né? É ou não é? É. Ah, você que respondeu? Viu, ô vovó Coruja, nós estávamos conversando sobre um problema que muitas pessoas podem ter e nem sabem. E vocês são profissionais e não necessariamente precisa tratar com a Ju, não necessariamente precisa tratar com a Heloísa. Esse tipo de problemas pode ser tratado por outros profissionais, né? Outros profissionais. Da mesma área. Neuropsicopedagogos, que Cascavel está até abrindo uma nova turma de neuropsicopedagogia do Sensupeg, que foi onde nós nos formamos, e que quanto mais profissionais nós tivermos nessa área, muito melhor para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. Porque hoje, depois de fazer a neuropsicopedagogia, a gente não consegue mais conceber a educação sem o entendimento do funcionamento e sabendo como que se processa todo o aprendizado. Sem um acompanhamento mais rígido. Sem entender do cérebro. A gente não concebe mais a gente falar de educação, de aprendizagem, certo, sem entender como funciona a aprendizagem, como ela se dá no nosso cérebro. Olha só. E Ju, se alguém quiser entrar em contato, a gente abriu a possibilidade da pessoa se tratar com quem for. Mas se alguém for entrar em contato e se quiser entrar em contato contigo, liga para que número? Comigo, então, seria no 45 9931 7731. Olha, e a receita, como é que vão chamar? É o bolinho de especiarias. Isso. Olha, eu tenho que agradecer o seu Pinheiro, que é o seu pai, que me mandou já há muitos meses esse coloral e eu não fui buscar.
entendeu? E o Vaguinho, seu marido, tava lá segurando ele pra mim. A fazenda é em Congonhas, Congonhas, Minas Gerais. Minas Gerais. Lá tem muito doce de leite, muito queijo, muita coisa boa. Sim! Poxa vida. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse programa maravilhoso, mas antes eu quero convidar todos para no sábado, próximo sábado, sábado que vem, às 9h30 da manhã, acompanhar o nosso programa Tempero, e de segunda a sexta-feira, às 10h45, também o Pitadas do Tempero. Mas agora eu vou fechar com o nosso artista principal comendo essa maravilha que a mãe dele preparou para ele, que é o Arthur, é um sinônimo, nosso mascote do programa. Fiquem com Deus. Pô, pode falar. E depois eu vou falar se é bom ou ruim. Tá combinado. Então vamos lá. Vamos ver se ficou bom ou ruim. Mas, pessoal, fiquem com Deus aí. Que não falte comida nem bebida a ninguém, mas não falte um bolinho delicioso que nós vamos comer também, né, gente? Vamos comer com cappuccino. Com cappuccino, da Dona Heloísa. Oh, Essa ela tem que fazer depois pra você, João. como é que é esse cappuccino? O que você faz? É um pó que eu faço misturando leite em pó, café, chocolate em pó e bicarbonato de sódio E açúcar? e açúcar. Poxa vida, eu vou experimentar. Com certeza. Então tá combinado. Ficou bom ou não? Sim, ótimo. Aê, ó. Então falou. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado, que aqui eu vou continuar excelente, companheiro.